Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começando a aula agora. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre função composta. Então, ela vai ter basicamente 3 tópicos. Primeiro, a gente vai definir a composição de funções. Depois, a gente vai estudar um pouco sobre funções injetoras e bijetoras. E, por fim, a gente vai, então, estudar um pouco sobre função inversa. Então, vamos começar definindo o que é uma função composta. Então, aqui eu tenho A, B, C e D, 4 subconjuntos de números reais. Na prática, a gente vai considerar eles intervalos de números reais, onde o B está contido no C. As funções G, definida de A em B, e F, definida de C em D, então tem essas duas funções, a composição dessas funções é uma nova função com domínio em A e contradomínio em D. Ou seja, vai ser uma função que vai partir diretamente de A e chegar em D. E ela vai ser definida por, aqui a gente lê G composta com F, ou também em alguns lugares lê em G bola F, ou também, de forma mais direta, também pode se ler como GOF, ok? Que é esse símbolo aqui de composição. A GOF aplicada em x é simplesmente a função g aplicada na função f de x, ou seja, eu tenho um número x, eu vou calcular a função f, vou obter um resultado, e eu vou calcular g nesse resultado. Então, aqui eu tenho um esquema. Esse esquema aqui, ele simplifica um pouco a situação que eu tenho acima da definição, aqui o que eu fiz é um pouco mais geral, porque aqui eu estou dizendo que o conjunto B está dentro do conjunto C, mas nesse caso aqui ele está considerando que o B e o C são o mesmo. C é igual está contido, né? Se tiver só contido, em geral o B podia ser um pedaço do C, mas enfim, ele foi da maneira um pouco mais simples de entender. Então, nesse caso aqui, desse esquema, o conjunto A é o A mesmo, o B está fazendo tanto o papel do B quanto do C, e este C é o D, ok? Só para ficar claro. Então, nesse esquema aqui, tu tem a função f, que transforma elementos de A em elementos de B, a função g, que transforma elementos de B em elementos de C. Então, a função GOF, a g bola f, o que ela vai fazer? Ela vai diretamente transformar elementos de A em elementos de C, sem precisar passar por B. Então, é uma maneira de, digamos, pegar um atalho para fazer este caminho. Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma função f que tem como domínio o conjunto 1, 2, 3, 4, e o contradomínio dela é o conjunto dos números naturais. E ela vai estar definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1. E eu tenho uma função g, cujo domínio é o conjunto dos números naturais, e o contradomínio é toda a reta. E ela vai estar definida por raiz de x mais 1. Então, aqui eu vou calcular, eu acho que o g, eu vou calcular os dois. Vou calcular a composição de g com f e a composição de f com g. Então, o g... Não, mentira. Vamos calcular as imagens de g bola f. Note que não podemos calcular o f bola g, pois o contradomínio de g não está contido no domínio de f. Eu já estava falando errado já. Então, como que eu vou calcular o g bola f? É simplesmente o g aplicado em f de 1. Mas quem é o f de 1? Voltando aqui para a definição de f, então f de 1 seria 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado menos 1, que é 0. Então, o g bola f de 1 é igual ao g de 0, que vai dar 1. Agora, então, o g bola f de 2 é o g de f de 2. Que é um f de 2? É 2 ao quadrado menos 1, que dá 3. Então, o GOF de 2 é igual ao G de 3, que dá 2. O GOF de 3 é igual ao G de 8, que dá 3. E o GOF de 4 é igual ao G de 15, que dá 4. Então, aqui eu fiz as contas diretamente. Nota que nesse caso eu pude calcular elemento por elemento,
porque o domínio da minha f tem uma quantidade finita de pontos. Se no caso que o domínio fosse todo conjunto de números naturais, ou toda a reta, ou o intervalo da reta, eu já não poderia fazer as coisas assim, eu teria que fazer as coisas de uma forma um pouco mais algébrica. Vocês vão ver que vai ser da maneira que eu vou fazer este segundo exemplo. Então, aqui eu tenho uma função do primeiro grau, f de x igual a 2x menos 1. Quando eu estou falando que é a função do primeiro grau, então eu sei que o domínio é toda reta e o contradomínio é toda reta. E a função do segundo grau, g de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, aqui eu também sei que a imagem é toda reta, quer dizer, o domínio é toda reta, o contradomínio é toda reta, mas a imagem, como a gente viu na aula passada, vai ser um intervalo, mas, enfim, no momento a imagem não nos interessa. O que interessa mais é o domínio e o contradomínio, que é toda reta dos dois. Então, nesse caso, a gente pode calcular tanto o GOF quanto o FOG. Então, primeiro aqui eu vou calcular o FOG, que é o f calculado em g de x. Então, aqui eu vou colocar aqui a expressão de g de x, que é x ao quadrado mais 2x mais 1. E daí agora eu vou pegar essa expressão e vou aplicar na lei de f. O que a lei de f faz? Pega o x, multiplica por 2x e subtrai 1. Não precisa ser x, qualquer coisa que estivesse aqui dentro. Ou seja, pega essa informação, multiplica por 2 e subtrai 1. Então, como eu tenho a f calculada em toda essa expressão aqui, então vou pegar essa expressão, multiplicar por 2 e subtrair 1, que é isso que a f faz. Então aqui vai dar 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 1, 2, só que tem menos 1 aqui, então 2 menos 1, restou 1. Então essa vai ser a expressão do f de g de x. Agora o g de f de x, ou seja, g composto com f. Então vai ser o g calculado na expressão de f de x, onde a expressão de f de x é o 2x menos 1. Ok? Então, o que o g faz? Ele pega essa informação, eleva ao quadrado, soma com o dobro e adiciona 1. Então, vou pegar aqui essa expressão, elevar ao quadrado, aqui vou multiplicar por 2 e vou adicionar 1. Então, quanto que é 2x menos 1 ao quadrado? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo dá menos 4x. E o quadrado do segundo vai dar mais 1. Então, aqui é 4x ao quadrado, menos 4x, mais 1. E aqui eu vou ter mais 4x, eu já tinha menos, então vai se cancelar. Ok? E aqui eu tenho menos 2, então aqui eu tinha mais 1, menos 2 fica menos 1, e com esse outro mais 1 fica 0, então vai sobrar só o 4x ao quadrado. Então, nesse caso, eu posso calcular tanto o FOG quanto o GOF, mas os resultados deram expressões bem diferentes. Então, em geral, o FOG e o GOF não vão ser iguais. Na verdade, quase nunca vai ser igual. Pode acontecer em algum caso ou outro dar igual. Então, aqui eu tenho alguns exercícios para vocês. Então, nesse primeiro exercício aqui é parecido com o primeiro exemplo que eu mostrei. Calcule as composições do grafo de x considerando as seguintes funções. Como aqui todas elas têm conjuntos finitos, vocês simplesmente vão fazer como eu fiz no primeiro, vão calcular imagem por imagem. E agora, nesse segundo exemplo aqui, é parecido com o outro, daí esse daqui vocês vão ter que resolver de maneira mais algébrica, como eu fiz no segundo exemplo, né? E aqui é para fazer a mesma coisa, mostrar que é determinar se o FOG e o GOF vão dar o mesmo resultado ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vocês vão ter que verificar nesses 4 exemplos. Eu tenho as respostas. Nesse primeiro exemplo aqui, o FOG e o GOF deram iguais. No resto, deu tudo diferente. Então, esse foi o primeiro tópico, né? Definir e aprender a calcular a composição de funções. Agora a gente tem um outro tópico que, num primeiro momento, pode parecer desconexo, mas depois, no último tópico, a gente vai combinar tanto a ideia de composição quanto a ideia de função objetória. Então, uma função com domínio A e contradomínio B é dita sobrejetora se todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A.
Ou seja, para cada pontinho aqui em B, tem pelo menos um elemento em A que vai chegar nele. Então, esse aqui é um exemplo de função sobrejetora. Todo mundo em B está tá coberto por alguém de A. Ocasionalmente, esse primeiro pontinho aqui está coberto 2 vezes, mas tudo bem. O importante é todos estarem cobertos, todos serem imagem de alguém. Agora, então, aqui o próximo exemplo, né, uma função é de tangetora se elementos distintos em A possuem imagens distintas em B. Ou seja, 2 pontinhos em A não podem chegar no mesmo pontinho em B, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ocasionalmente pode sobrar um pontinho sem ninguém, tudo bem? Isso pode acontecer. É comum que o contradomínio seja maior do que a imagem. Isso não é um problema. Para ela ser injetora, só não pode 2 pontinhos chegar, 2 pontos de A chegar no mesmo ponto de B. Ou seja, não pode ter flechas se cruzando, é o que a gente diz. E a função é bijetora quando ela tem as duas características, é injetora e sobrejetora. Então, no caso aqui, para cada elemento de A eu só tem um elemento em B, e todo mundo em B tem alguém de A, ou seja, não tem pontos sobrando e, digamos aqui, não tem pontos repetidos, né? Não. Por um único ponto de B não tem 2 ou mais pontos de A chegando nele. Então, agora aqui, digamos, 2 exemplos, 2 verificações. Primeiro, a função do segundo grau, a função do primeiro grau, ela vai ser tanto injetora quanto sobrejetora, ou seja, a função do primeiro grau ela é bijetora, ela tem as duas propriedades. Aqui eu tenho as explicações em detalhes, que eu vou deixar para vocês lerem depois. Vamos direto aqui. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, esse gráfico, aqui eu tenho o gráfico de uma função do primeiro grau, né, que é uma reta, e eu tenho ele cortado por uma série de paralelas. Esse aqui eu não escrevi em detalhes, mas é o que a gente chama de teste das paralelas. São 2 testes. O primeiro é, se toda reta paralela ao eixo X, no caso, corta o gráfico em um único ponto, então este gráfico é de uma função injetora. Então, e o segundo gráfico é, se eu prolongar essa reta infinitamente para cima ou para baixo, ela sempre cortar o gráfico em pelo menos um ponto, isso quer dizer então que a função é sobrejetora. Então, nesse caso aqui, as retas sempre cortam o gráfico em um ponto, então é injetora, né? E dá para perceber, se eu prolongar essa reta para cima e para baixo, sempre vai continuar cortando. Então, ela tem as duas propriedades, é injetora e sobrejetora. Já a função de segundo grau, ela não tem nenhuma das duas propriedades, ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Mas como funções bijetoras é uma coisa importante para a gente, quando a gente for falar de função inversa, então a função de segundo grau não é, mas a gente vai trabalhar nela para tentar pegar, de alguma forma, que ela tenha essa característica de ser bijetora. Então, o que a gente... Aqui, então, olhando o gráfico, né? O diagrama das paralelas. Então, na maior parte dos casos, ela vai cortar o gráfico em 2 pontos. Então, como cortou em 2 pontos, não é... Se precisa cortar só uma vez em mais de um ponto. Se cortar uma vez em 2 ou 3 ou mais, não vai ser injetor. Aqui corta um monte de vezes, né? Quase sempre. O único caso que só corta em um ponto é quando passa no vértice. E era para mim ter feito mais uma reta aqui abaixo do vértice, para ver que daí, nesse caso, a reta não é cruzar em nenhum ponto da função. Então, ela não vai ser sobrejetora. Então, ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Ok? Mas, então, a gente vai tentar consertar essa função, mudando um pouco o domínio e o contradomínio. O contradomínio é bem fácil. O que eu vou fazer no contradomínio? Olha, eu vou trocar o contradomínio exatamente pela imagem. Em vez de dizer que o contradomínio da minha função é toda reta, eu vou dizer que é justamente a imagem da minha função. Deixa eu ver aqui. Então, em vez do meu contradomínio ser toda reta, então, se a minha função tiver o A maior do que 0,
Então, o meu contradomínio vai ser do y do vértice a mais infinito, porque a gente viu, né, quando o a é positivo, né, a imagem da função é dada pelo y do vértice a mais infinito, onde o y do vértice é aquele que se calcula como menos delta sobre 4a. E se o a for menor do que zero, então o meu contradomínio vai ser de menos infinito até o y do vértice. Então, a primeira mudança que eu faço é essa. A função de segundo grau, a definição dela, o contradomínio tem que ser toda a reta. Mas aqui, então, a gente faz essa mudança, ela já não é mais exatamente uma função de segundo grau, mas preserva todas as características. Então, ela é, para fins práticos, ela continua sendo uma função de segundo grau, apesar de, na teoria, exigir o contradomínio igual a reta, isso é, digamos assim, para fins práticos inútil. Então, essa daqui, digamos, é uma mudança bem óbvia de fazer, bem simples, que não vai afetar muito a função. Já agora, a próxima mudança, ela vai afetar bastante a função, porque uma das principais características da função do segundo grau é ter o gráfico dela uma parábola, que é um gráfico simétrico, tem um eixo de simetria na parábola, que, enfim, tem diversas aplicações práticas isso. Então, essa restrição aqui muda bastante da função. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dividir essa função exatamente no eixo de simetria dela. A gente vai ter dois ramos, um ramo que eu vou dizer o ramo negativo e o ramo positivo da parábola. E então eu vou escolher um desses dois ramos para mim trabalhar. Então, digamos, em geral, quando o problema não tem nenhuma característica especial que te leve a crer que é favorável escolher o ramo negativo, por padrão a gente escolhe o ramo positivo. Ocasionalmente, em um problema ou outro, pode ser interessante escolher esse lado, mas se não tiver nenhuma restrição exigindo isso, a gente sempre vai pegar o ramo positivo. Então, como eu estou dizendo aqui, eu vou então mudar o meu domínio. O meu domínio vai ser ou de menos infinito até o x do vértice, né, que vai ser o x do vértice é por onde passa o eixo de simetria, ou do x do vértice a mais infinito, onde lá o x do vértice, não sei se você lembra, é o menos b sobre 2a. Então, em geral, né, para problemas que não tenham nenhuma característica diferenciada, eu vou escolher do x do vértice a mais infinito como meu domínio. Então, aqui eu tenho um exemplo diz, determine conjuntos maximais A e B que tornem a seguinte função objetora, uma função f de A em B, tal que f de x é 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Pode parecer estranho conjuntos maximais, o que é isso? É exatamente os dois conjuntos que a gente estava vendo. A restrição no domínio e no contradomínio que a gente fez vão gerar conjuntos maximais que vão tornar a função objetora. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular basicamente o vértice da função. A gente vai ter que ver quem é o x do vértice, quem é o y do vértice. Então, o x do vértice aqui é menos b sobre 2a, então, menos b vai ser menos 5, é 5 positivo, sobre 2a, 2 vezes 2, 4, então vai ser 5 quartos, ok? Então, eu poderia escolher, como eu disse, qualquer um desses dois ramos, ou seja, qualquer um desses dois domínios, mas como padrão eu vou escolher sempre esse aqui, então foi o que eu fiz aqui. Escolhi o conjunto que vai do x do vértice a mais infinito. Então, esse daqui vai ser o domínio da minha função. Contradomínio. Bom, o contradomínio depende do valor de A, para saber se a função tem concavidade para cima ou para baixo. Como A é positiva, ela tem concavidade para cima. Então, eu vou escolher do y do vértice, que é menos 9 oitavos, até mais infinito. Como que eu calculo o y do vértice mesmo? Menos delta sobre 4a. Então, 4a é fácil, né? O a é 2, 4a é 8. E o menos delta? Como é que eu calculo delta mesmo? É b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado é 25, né? Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. Menos 4ac, então, menos 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, vai ser 25 menos 16, que dá 9. E esse menos aqui é da fórmula, né? Porque é menos delta sobre 4a. Então, vou escolher de menos 9 oitavos até mais infinito.
Então, esse vai ser o domínio e este o contradomínio da função, dessa função aqui, que é a meia parábola, que vai ser uma função objetória. Então, e aqui eu fiz o gráfico, né? Vai ser este ramo aqui da parábola. Então aqui eu tenho uma série de exercícios para vocês fazerem, que é justamente fazer isso, né? Escolher, determinar conjuntos A e B que tornem essas funções bijetórias, né? Então o que tem que fazer é calcular o vértice, né? Então, daí o x do vértice vai ser usado para determinar o domínio, o y do vértice vai ser usado para determinar o contradomínio, e é isso. Aqui estão as respostas, para vocês conferirem. Agora, então, o terceiro e último tópico da aula, que é a função inversa. Agora a gente, então, vai misturar os dois conceitos de composição e bijeção. Então, aqui eu tenho uma função f de A em B e g de B em A. Vê que o domínio e o contradomínio dela são invertidos, duas funções, né? Vamos dizer que g é inversa de f se, quando eu fizer a composição de g com f der x, ou seja, a composição de G com F que a gente diz que dá identidade. O que é identidade? Uma função que pega um número x e leva nele mesmo. Ok? E a composição de F com G aqui, então aqui eu tenho a composição GF, aqui FG, a composição contrária, tem que ser possível de fazer, as duas composições têm que ser possíveis, e as duas têm que dar identidade, ou seja, quando eu calcular a F bola G de X, tem que dar X, assim como quando eu calculo a G bola F de X, tem que dar X, nos dois casos tem que dar identidade. Então, nesse caso, eu vou denotar a função G como F elevado a menos 1, esse menos 1 não é de potência, isso aqui não é a mesma coisa que 1 dividido por f, não. Só uma notação para a inversa. Aqui uma observação, se g é a inversa de f, f é a inversa de g, né, uma relação de simetria. Ou seja, a inversa da inversa é a própria função, ou seja, f na menos 1 é simplesmente f. Aqui, um exemplo. Vamos mostrar que as funções f, aqui então com domínio de 0 a mais infinito e imagem de menos 1 a mais infinito, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 1, e g com imagem de menos 1 a mais infinito, de 0 a mais infinito, vê que está trocado aqui, né? A f e a g têm domínios contra domínios invertidos, né? Então, eu quero mostrar que essas duas funções são inversas. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular as composições. Então, primeiro g composta com f. Então, é a g calculada na lei de f. Qual que é a lei de f? X ao quadrado menos 1. O que a g faz? Raiz de x mais 1. Então, vai ser raiz da lei de f mais 1. Então, primeiro, o menos 1 com mais 1 vão se cancelar, vai ficar raiz de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é módulo de x, né? Mas, como o x só assume valores positivos, né? O x só pode ser de 0 a mais infinito, então o módulo e o próprio x é a mesma coisa, né? Porque o módulo pega sempre valor positivo. Deixa eu ver. Então, o g bola f da x, né? Ou seja, o g bola f é a função identidade. Agora, o f bola g, então a mesma coisa, vai ser f calculado na lei de x, quer dizer, f calculado na lei de g. Então, o que o f faz? Pega a expressão de g, eleva ao quadrado e subtrai 1. Aqui, quando eu elevar ao quadrado, né, o quadrado e a raiz vão se cancelar, vai ficar x mais 1, com menos 1 vai cancelar mais 1 menos 1, sobra x. Então, vai ser x para todo x de menos 1 a mais infinito, ou seja, f bola g de novo deu x, ou seja, f bola g de novo é a identidade. Portanto, essa função f e essa função g são inversas uma da outra. E agora, então, o teorema que vai correlacionar as duas partes da nossa aula, que é uma função possui inversa se e somente se ela for bijetora. Então, a primeira parte a gente estudou a composição, né? A segunda a gente estudou um pouco sobre funções bijetórias. E esse daqui, então, juntos os dois, porque a gente viu que
A inversa é algo que está ligado à composição, né? Então, agora a gente viu também que está ligado a ser bijetora. Agora a gente vai ver. Deixa eu ler aqui para você essa parte. O teorema acima fornece a condição fundamental para determinar se uma função possui inversa. Como nós vimos na seção anterior que toda função do primeiro grau é bijetora, então é sempre possível obter uma inversa para tal tipo de função, ou seja, a função do primeiro grau sempre tem uma inversa. Entretanto, as funções de segundo grau, com seu domínio e contradomínio originais, não são bijetoras. Sendo assim, só podemos obter uma inversa se essa função estiver com domínios e contradomínios restringidos, como visto na seção anterior. Então, aquela restrição que a gente obtém utilizando o vértice, né, o x do vértice e o y do vértice. Então, para determinar a função inversa de uma função bijetora dada, nós utilizamos a seguinte relação. Então, isso daqui pode parecer não ser muita coisa no momento, mas basicamente isso daqui é a fórmula para calcular a inversa. Vamos ver como que a gente usa isso aqui. Então, vamos começar com um exemplo de uma função do primeiro grau. Vamos determinar a inversa dela. Então, eu quero usar essa expressão aqui. Então, a gente sempre começa desse lado, que y igual a f de x. Ou seja, y, quem é o f de x no nosso exemplo? 2x menos 8. Então, y é 2x menos 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Então, passo o 8 para o outro lado, vai ficar y mais 8, e passo 2 dividindo. Então, vai ficar y mais 8 sobre 2. Então, distribuindo aqui, vai ficar 1 meio de y mais 4. Ok, quando eu cheguei aqui, acabou. Por quê? Porque daí agora eu tenho isso aqui. Aqui eu tenho que x é igual a f na menos 1 de y. Então, x igual, essa expressão aqui vai ser o f na menos 1. Ou seja, então, a f na menos 1 vai ser uma função com imagem em domínios reais, e a expressão dela vai ser, eu pego essa informação aqui, eu multiplico por 1 meio e somo 4. Aqui eu coloquei y para ficar consistente com a escrita, mas, como vocês sabem, né, o nome da variável não importa, que eu podia colocar x, podia colocar y, podia colocar z, podia colocar a, podia colocar, sei lá, um quadradinho, enfim, né, o importante é dizer que o que eu estou fazendo com essa informação aqui. O que eu estou fazendo é multiplicar por meio e somar 4. Agora, então, vamos determinar a inversa da seguinte função de segundo grau, que teve seu domínio e contradomínio restringidos de forma conveniente. O que é essa forma conveniente, né? É a forma que a gente viu na seção anterior. Então, em vez do domínio e contradomínio ser toda reta, aqui eu tenho o domínio de 1 a mais infinito e o contradomínio de 0 a mais infinito, onde esse 1 e esse 0, né? Esse aqui vai ser o x do vértice e o y do vértice para essa expressão aqui. X ao quadrado menos 2x mais 1. Então, como que eu vou fazer para calcular a inversa? Bom, para minha inversa, o domínio dela vai ser isso aqui e o contradomínio isso aqui. É só inverter da função original. E para mim conseguir a lei dela, eu vou partir daquela expressão que eu tinha antes. Eu tenho que y é igual a, nesse caso, g, né? Aqui eu tinha f, mas é porque, enfim, eu mudei o nome da função, eu mudo aqui também, né? Então, y igual a g de x. Então, y igual, quem é g de x? É essa expressão aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, eu quero isolar o x aqui. Só que isso aqui é uma expressão de segundo grau. Como que eu faço para isolar o x numa expressão de segundo grau? Tem que usar Bhaskara. De que forma? Eu vou pegar esse y e passar para o outro lado e agrupar ele com a constante. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 2x mais aqui o 1 menos y, que vai ser a minha constante, que não depende de x, igual a 0. Vou usar a fórmula de Bhaskara, né, a fórmula resolvente para a equação de segundo grau. Então, eu vou ter que x é igual a menos b. Daí eu teria o mais e o menos. Se vocês perceberem que eu só estou usando mais. Por quê? Porque eu estou pegando a metade positiva da parábola. Lembra que são duas partes, o ramo positivo e o ramo negativo? Quando tu está colocando mais aqui, tu pega o ramo positivo. Se eu estivesse colocando menos, eu pegaria o ramo negativo. Mas aqui, então, como a minha restrição foi feita pensando no ramo positivo, eu tenho que pegar aqui com mais. Então, aqui raiz quadrada de b ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos 2 ao quadrado, fica 4 positivo. Menos 4 vezes o a, que é 1, então eu nem coloquei aqui. E o c, que vai ser o 1 menos y. E tudo sobre o 2a, que seria 2 vezes 1.
Então, aqui, 2 divididos por 2 dá este 1 aqui. E agora esse raiz de y saiu da onde? Bom, aqui eu tenho, vou ter 4, menos 4, né? Então vai somar, vamos cancelar. E eu ainda vou ter, aqui menos com menos mais, eu vou ter 4y dentro da raiz. O 4 pode ser para fora da raiz como 2, né? Porque raiz de 4 é 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes raiz de y. Só que como está dividido por 2, o 2 seria para fora, cancela com esse, sobra só raiz de y. Então, essa daqui vai ser a expressão da minha função inversa. A lei da minha função inversa. Né? Aqui, como eu já tinha dito para vocês, né, note que utilizamos apenas a parte positiva da forma resolvente, pois estamos restringindo a função de segundo grau apenas para o ramo positivo da parábola. E aqui, então, a função inversa, o g na menos 1, aqui, o domínio dela é o contradomínio da função original, contradomínio, e o domínio da função original é o contradomínio dessa daqui. Então, na inversa sempre vai inverter o domínio e o contradomínio. E a lei dela é o que a gente acabou de calcular. Então, aqui eu vou listar duas propriedades importantes da composição de funções inversas, que a gente ainda não vai usar nessa aula, mas elas vão ser úteis para o futuro. Então, como a gente está falando de função inversa agora, já vou deixar listado para, no futuro, a gente poder voltar aqui e olhar se for necessário. Então, a primeira é que mostra uma relação entre a composição e a função inversa. Se eu tenho duas funções f e g, tais que eu posso calcular o f bola g e o g bola f, as duas composições são possíveis, e as duas funções, tanto a f quanto a g, são inversíveis, e as duas composições são inversíveis, então, nesse caso, eu posso calcular, então, a inversa da composição como a composição das inversas, só que na ordem contrária. Nota que eu tenho primeiro o f e depois o g, e aqui eu tenho primeiro o g e depois o f. Então, eu tenho essa fórmula aqui para a inversa da composição. E essa outra propriedade aqui que é um pouco mais geométrica. Essa daqui diz que o gráfico de uma função é simétrico ao gráfico da sua inversa em relação à reta identidade. Então, enfim, né, não importa quão estranho possa ser o gráfico da função, o gráfico da inversa vai ser basicamente ele espelhado. E agora aqui, então, os exercícios para vocês. Determine as inversas das funções do exercício 4.3.1, utilizando a restrição domínio e contradomínio apresentado nas respostas. Vamos voltar aqui. O exercício 4.3.1 é esse exercício aqui para determinar o A e o B, né? Então, vocês já vão usar esses A e B que estão dados aqui, não vão precisar calcular de novo, até porque vocês já teriam calculado, é só para fazer as contas para calcular a lei da inversa, que é o que a gente, como esse exemplo que a gente viu aqui. E era isso, gente. 8h04, então mais ou menos no horário que eu tinha combinado com vocês de acabar as aulas. Então, a gente tem ainda mais 30 minutos disponíveis para vocês tirarem dúvidas. Eu vou interromper a gravação para vocês não ficarem tímidos na hora de fazer perguntas.